Saudações a todos, meu nome é Felipe Nascimento de Araújo, sou doutorando pelo programa de pós-graduação em História da UERJ, integrante do Núcleo de Estudos da Antiguidade da UERJ também, coordenado pela professora Maria Regina Cândido, minha orientadora, bolsista CAPES, e hoje, na supracitada apresentação, cujo título está no slide, eu pretendo apresentar parâmetros gerais da minha pesquisa, focando numa figura específica, que seria a figura política de Damon de Atenas. Bem, primeiramente, a nossa pesquisa de doutorado, ela gira em torno da análise do embate sociopolítico entre a elite aristocrática de Atenas e aqueles emergentes das atividades comerciais e mercantis, o que seria o equivalente, evitando anacronismos, claro, à nossa classe média contemporânea. E como esses dois grupos sociais, situados no contexto da democracia, se relacionavam com as inovações musicais ocorridas na polis, no movimento denominado pela historiografia de música nova. Compreendendo a música nova como um processo histórico ocorrido ao longo do V século, podemos relacionar as inovações musicais, que eram de ordem técnica e estilística, com a consolidação da democracia ateniense, sendo Péricles a principal figura, um dos principais personagens desse processo de consolidação da democracia ateniense. Nas iconografias aqui segue alguns músicos, um tocando a quitara, instrumento de cordas, e outro tocando o aulos, um instrumento de sopro, semelhante a uma flauta. Basicamente, indo especificamente para Damon de Atenas, ele, considerado um pré-socrático, filho de Demônides, da Demos de Oia, foi um dos mais importantes teóricos de toda a música helênica, tendo sido o mestre de Péricles na música e o tutor geral em sua juventude. Em Plutarco, na biografia de Péricles, ele afirma que o papel de Damon na educação do político foi tanto na música quanto na arte política, no qual ele serviu como treinador e mestre ao mesmo tempo. Além disso, Plutarco também aponta que Damon teria ocultado suas ambições políticas e posicionamentos dentro das aulas de música, onde a gente vai citar aqui nominalmente diretamente a referência. Damon se servia da lira como pretexto e parecia esconder-se sob o nome da música, ocultando ao público seu verdadeiro talento. Ou seja, através das aulas de música, Damon estaria ocultando o seu talento, que seria a política, a doutrinação política, que ele provocaria em Péricles, e a lira, que é o instrumento de cordas utilizado na educação musical, seria somente um pretexto para que Damon colocasse as suas ambições dentro da formação de Péricles, no qual ele levou diversos autores da antiguidade a chamarem de Quiron, que é a figura mítica do centauro, mestre de vários heróis da mitologia grega, que ao mesmo tempo também era a denominação comum aos tutores de música na Grécia Antiga, e muitos o chamavam de Quiro de uma forma pejorativa. Os primeiros comediógrafos no V século a.C., da Old Comedy, antiga comédia, frequentemente buscavam ofender Péricles como sendo uma mera marionete, um títere de pessoas próximas a ele, como o próprio Damon, que teria influenciado ele a partir das aulas de música, influenciando politicamente, e a sua própria famosa esposa Aspásia, que também teria sido uma manipuladora. Então, de modo geral, basicamente falando, os estudos de Damon não focavam somente na teoria, mas igualmente na prática e na ética política. Assim, ele classificava que a música e a melodia elas possuíam uma influência decisiva no comportamento humano. Ou seja, a gente também tem que destacar que Damon era um homem notável e aculturado na época, sendo reconhecido como um mestre na sociedade. Temos alguns problemas a colocar ao trabalharmos com Damon. O primeiro é que, aparentemente, não sobreviveu nenhum documento escrito de Damon, no qual o mais famoso teria sido Platão, o que o cita na República, que, intrigado pelo seu trabalho de como o ethos afetava a métrica do ritmo musical e a própria melodia, Platão acaba se referindo a Damon, quando ele escreve a República, falando sobre como a música ela influencia no comportamento dos cidadãos. E a gente tem que também destacar que, ainda que você tenha uma tradição que supostamente tenha sobrevivido de Damon, após a época clássica, de um modo geral, a doutrina dele ela se perdeu, de um modo parecido com os neopitagóricos. Ou seja, segundo Robert Wallace, você não tem uma confiabilidade muito grande nesses documentos desses
seguidores de Damon que vieram após a época clássica. Bem, algumas breves hipóteses acerca de Damon. Primeiramente, na documentação antiga, conforme Plutarco, Damon era um sofista eminente, algo que meio que se consolidou, uma visão historiográfica se consolidou, de se você tomar Damon como sofista. O autor Robert Wallace, na obra de referência Reconstructing Damon Music, Wisdom Teaching and Politics in Pericles Athens, o sentido de sofista, segundo Robert Wallace, ele foi empregado para classificar Damon de um modo que o sofista de Damon não possui o mesmo significado que foi empregado por Platão, que teria consolidado o conceito de sofista na sua modernidade. E então, o sofista de Damon, na verdade, seria aproximado de um amante do conhecimento, um sofista que estudava a humanidade e se dedicava ao estudo da música, ao já citado ethos, e o conhecimento. Outra hipótese, Aldo Brancati, Music and Philosophy of Damon of Oa, aponta para a possibilidade deste ter possuído uma certa influência pitagórica, que veio dos seus mestres, primeiramente Pitocleides, um pitagórico conhecido, que ensinou Agatócles, que ensinou Lamprocles, e Lamprocles que ensinou Damon. Sendo assim, o autor não considera Damon de modo algum um sofista, coisa que outros autores, como Andrew Baker, defendem que Damon foi um sofista, porém sem se aprofundar propriamente na questão. Andrew Baker só se limita a dizer que Damon viveu no V século, mais nada, o que não é evidência suficiente para defendê-lo que ele era um sofista. Sendo assim, reiterando que Damon não foi um sofista de modo algum, mesmo com a referência de Plutarco afirmando isso, mas sim um membro iminente do círculo político-social de Péricles, círculo este que era notado por possuir muitos pensadores, artistas, intelectuais, músicos, próprio Damon, que introduziram muitas ideias inovadoras em vários campos de conhecimento, assim desenvolvendo novos temas culturais que se tornaram objetos das medidas políticas de Péricles. É também conhecido que muitos membros desse círculo de notáveis de Péricles, esse círculo social, eles acabavam recebendo funções de Péricles que objetivava, assim, obter o apoio político dessas figuras na polis, para, assim, poder ascender em sua carreira política, basicamente. Então, nesse caso, no círculo de Péricles, Damon foi o teórico especializado na produção de um novo estilo de música, que era apoiado no seu potencial ético e sua influência na sociedade, e na habilidade que a música possuía de moldar a alma humana. Bem, indo diretamente a Damon em Platão, um dos principais autores que referenciam o filósofo Platão, como eu já coloquei antes, que apresentou na República ele como um musicista de grande conhecimento, certo? Uma descrição de Platão que é completamente oposta da concepção comum que Platão possuía dos sofistas típicos, no qual ele os considerava como falsos filósofos que professavam falsos saberes em troca de uma compensação financeira, de recursos pecuniários. Correto? Então, nesse caso, Robert Wallace ele defende uma certa ambiguidade nos textos platônicos em relação a Damon. Ainda que os textos possuíssem, em grande parte, um tom laudatório, elogiando o seu conhecimento e a sua grande notabilidade como mestre da música, a filosofia de Platão ela tinha diferenças essenciais com a filosofia de Damon acerca da música. Porém, mesmo tendo essas diferenças, vemos que Platão recorre a Damon em muitos momentos para explicar a relação entre a música e a constituição da sua polis ideal, que é o principal objeto da República. Então, indo diretamente à citação, a passagem de Platão comentando Damon dos documentos, Platão, a República, verso 400a. Mas então consultaremos Damon a respeito de quais cadências se ajustam à sordidez, à insolência, à loucura e aos outros vícios e quais ritmos se ajustam aos seus opostos. Ou seja, nesse momento, ao Platão, através de Sócrates, começar a elaborar todo o seu pensamento acerca de como que as cadências musicais, determinadas cadências musicais específicas se adequam a aspectos como a sordidez e insolência, ele cita Damon primeiramente, ainda que esteja em discussão de qual forma, você tem numerosas análises sobre esse comentário de Platão sobre Damon, mas indubitavelmente ele está usando Damon como referência nessa primeira parte. E no verso 424c, no qual a mudança para uma nova forma de música constitui perigo para todos.
Aqui é muito engraçado perceber que provavelmente deve ser uma pequena menção à nova música, os novos musicistas. Mas, enfim, como diz Damon, do que estou convencido, as formas musicais jamais são alteradas sem que ocorra uma alteração paralela no que é de mais importante no Código de Leis de um Estado. Ou seja, aqui você vê que Platão está relacionando diretamente as formas, as melodias, as músicas corretas que seriam adequadas para a formação de uma polis ideal e para a própria formação também do Código de Leis, e utilizando como base a filosofia de Damon nessa questão da relação entre o ethos, comportamento, os costumes, com a prática musical. Bem, encerrando com nossas considerações parciais, a gente tem que citar que, considerando todos os apontamentos na documentação que eu fiz até o momento, de Platão, e na historiografia, que eu citei brevemente das hipóteses, acerca da relação de Damon com Péricles e a política, e essa construção do ethos relacionado com a música, nos questionamos acerca de como a teoria musical de Damon se ligava efetivamente à sua atividade política. E, nesse caso, essa atividade política o levou ao ostracismo, que era o exílio que ocorria na polis. O ostracismo era o exílio. Então, nesse caso aqui, Damon foi ostracizado em aproximadamente 442, durando um exílio de 10 anos, algo que foi demonstrado por diversas referências textuais, Plutarco em diversas biografias, Péricles, Nietzsche, Aristides, Aristóteles em Constituição dos Atenienses, Libânios, Defesa de Sócrates, no qual citam o ostracismo, e igualmente a cultura material, no qual foram descobertas 4 óstracas, que eram as pedaços de cerâmicas que funcionavam como cédulas de votação, no qual o nome do ostracizado era escrito, era marcado nessas óstracas, nessas cerâmicas, e no qual encontramos, e foram encontradas aqui, como vocês podem ver, um pedaço de cerâmica com o nome de Damon. Então, nesse caso, a proposta de Damon, conforme os apontamentos de Aldo Bancrati, não se limitava somente à implementação de uma educação musical na polis, coisa que a Paideia já contemplava no V século, mas sim na inovação de reconhecer a função formadora da música como algo que guiava o espírito, o caráter e o ethos da sociedade política. Isso se articulava com os princípios políticos da democracia de Péricles, princípios inclusivos, especialmente aspectos que buscavam propagar preceitos e um estilo de vida que servisse de modelo para o cidadão ideal. Desse modo, o modo de pensar de Damon acerca da música consistiu nas bases fundadoras de um projeto político que se coadunou com o advento dos novos musicistas. O que é interessante notar de que Platão ele cita a preocupação com o novo estilo na documentação, que é uma possível, muito provável referência aos novos musicistas. E aqui, concluindo, Robert Wallace comenta em determinado momento que, em suma, Damon foi um democrata progressista, consciente da sua ideologia, assim como Péricles. Desse modo, Damon desenvolveu a teoria de um ethos acerca da teoria da música por conta dos seus supostos poderosos efeitos na batalha da sociedade política, algo presente em muitos aspectos da vida grega. Exemplos da política de Péricles, como a implementação de um concurso musical no Festival das Panateneias, a construção do Odeion, uma sala de música situada no sul da Acrópole, ilustram a influência de Damon, não somente na educação musical de Péricles, mas nas medidas políticas, que tanto a implementação desse concurso musical nas Panateneias, que foi no metade do V século, e a construção do Odeion, foram medidas que implementaram e incorreram diretamente na vida musical da polis, medidas políticas que muito provavelmente tiveram influência de Damon. Então, concluindo, como registrou Lampiodorus, Péricles aprendeu de Damon as músicas pelas quais ele harmonizou a cidade. Deste modo, não só a política guiou Péricles, mas, conforme os ensinamentos de Damon, também a música e a influência que ela possuiria sobre o comportamento humano conforme o pensamento desse pré-socrático que nos foi perdido, não sobreviveu nada do espírito dele. Então, é isso. Com isso, eu encerro a minha comunicação. Agradeço a todos a oportunidade e muito obrigado.